Bom, pessoal, uma coisa que eu expliquei para vocês na última aula foi essa parte aqui, ó, que é sobre classes abstratas. E aí, o que que eu falei? A classe abstrata, ela não pode gerar nenhum objeto, não pode ser instanciada, né? E a única serventia dela é ser herdada. Então, se você coloca uma classe no teu projeto do tipo abstrata, você só pode usar ela se você fizer uma herança. Então, basicamente é isso, tá? E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte. Então, se a gente vai trabalhar com herança, uma coisa que eu sempre disse desde o início é que a herança, ela, ela tem duas características principais. A primeira é o seguinte, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem duas classes que estão utilizando a herança. A gente tem essa classe funcionário, que ela é herda de pessoa. Então, o extends pessoa significa funcionário herda de pessoa. E aí, a classe pessoa é a classe mãe e a classe funcionário é a classe filha. E temos também a classe cliente extends pessoa. Significa que o meu cliente ele pode herdar da classe pessoa, o cliente sendo a classe filha e pessoa sendo a classe mãe. Nesse exemplo que a gente fez na terceira live, a gente só tem herança nesse caso aqui. E no caso da herança, a gente utiliza sempre isso daqui para ajudar. Ó. É um ou é uma. Significa o seguinte, o cliente é uma pessoa. O cachorro é um animal. O funcionário é uma pessoa. Então, nesses três casos que eu citei para vocês agora, a gente pode aplicar herança porque essa frase aqui do é um ou é uma faz sentido. Agora, se eu pegar, por exemplo, isso daqui, ó, eu tenho um cliente ligado em produtos. Eu não posso dizer que cliente é um produto e nem que produto é um cliente. A mesma coisa aqui, ó, nota fiscal. Nota fiscal, a gente tem um relacionamento de nota fiscal com o cliente, com o funcionário e com produtos. Então, nesse sentido, o que a gente pode observar? Que quando precisamos fazer um relacionamento que aquela frase que eu mostrei agora não faz nenhum sentido, eu não posso dizer que é um ou é uma, então eu não posso fazer herança. Então pode ver que aqui na nota fiscal não tem extends, porque a nota fiscal não é produto, nota fiscal não é cliente e nota fiscal não é funcionário. E aí entrou os outros relacionamentos que a gente estudou também na aula passada. A gente está só fazendo uma pequena revisão aqui agora. A nota fiscal ela tem um relacionamento de composição com o cliente e com o funcionário. Por que eu sei que é de composição? Por causa desse trecho do meu código. Vou até aumentar aqui para ficar a tela toda só do código. Esse daqui é o método construtor. E o que significa esse método construtor? Ele recebe cliente e funcionário. Por que ele recebe cliente e funcionário? Para dizer o seguinte, que quando eu for emitir uma nota fiscal, eu sou obrigado a relacionar nessa nota fiscal o cliente e o funcionário que fez a venda. Então, por isso que a gente faz a composição. Composição é quando tem um relacionamento obrigatório entre duas ou mais classes e essas duas ou mais classes elas vão estar contidas aqui no construtor de uma delas. Nesse caso é porque a gente tem que o funcionário e o cliente estão dentro da nota fiscal.
Agora, se fosse o contrário, se dentro do cliente tivesse nota fiscal, aí esse construtor estaria lá na minha classe cliente, tá? Então, a gente tem que cliente e funcionário é um tipo de relacionamento de composição e a gente tem também o de produtos. Já no caso de produtos, a gente não tem um relacionamento de composição. Aí a gente pode pensar, esse relacionamento, se ele não é composição, ele tem que ser associação ou agregação, um dos dois. Aí a gente pensa o seguinte, nota fiscal e produto, eu vejo da seguinte forma. Lógico que não vai ter como emitir uma nota fiscal se não tiver produtos, né? Mas nesse caso específico que a gente montou, o relacionamento da nota fiscal e do produto, ele é do tipo associação. Por quê? Porque a nota fiscal em si, ela é somente meramente um documento. Ele pode ser um documento impresso ou pode ser uma nota fiscal eletrônica. No caso do produto, a informação que eu tenho do produto na nota fiscal é simplesmente a relação entre um e outro. O produto não vai ser um complemento, não vai ser uma característica específica da nota fiscal, né? O produto é meramente um informativo, né? É aquele fato gerador de um imposto, digamos assim. Então, ele não é uma característica específica da nota, e aí por isso que a gente realizou essa questão da associação. Mas, se a gente for colocar no código, propriamente dito, o jeito de fazer a associação, ele é o mesmo jeito de fazer a agregação. O código é o mesmo. O único que muda é no caso da composição, porque na composição a gente tem o construtor da classe como uma obrigatoriedade. Eu tenho que criar o construtor para fazer o relacionamento ser obrigatório. Tá? Professor, Pode falar. se no caso aí fosse produto e valor, seria associação também ou seria agregação? Tipo, para mostrar o valor do Se produto. tivesse uma necessidade de criar uma classe valor e associar ela em produto, aí poderia ser uma agregação. E geralmente, pessoal, a agregação, não vou botar assim 100% das vezes, tá? Mas na maioria das vezes, a agregação, ela acontece de 1 para 1, tá? Então, geralmente, pessoa com endereço. Aí, geralmente é uma agregação. Nesse caso aqui está como composição porque o modelo disse que era obrigatório ter um endereço na pessoa. Mas se fosse uma informação opcional, o endereço poderia ser uma agregação, que é de 1 para 1. Tá? Ou uma associação, aí vai depender muito do contexto. Né? No caso desse exemplo, o endereço está como composição por ser uma informação obrigatória. É como se o sistema aqui de nota fiscal fosse para um delivery. Aí tem que ter a obrigatoriedade do endereço. Mas, basicamente, imaginem o seguinte, ó, eu vou abrir aqui uma nova classe só para escrever o detalhe para você. Se você tem, imagine a seguinte situação. Ó, eu vou até apagar tudo, eu vou fazer o meu comando. Eu tenho a classe galho, a classe árvore, a classe balanço e a classe fruto. Imagina que eu tenho que ligar essas 4 classes aqui. Certo? Aí, é o seguinte. Eu pergunto a vocês, ó. O galho, toda árvore, tem galho? Geralmente sim, né? Então, se toda árvore tem galho, esse relacionamento aqui, ó,
é uma composição. Porque, vamos botar assim, 99% das possibilidades de árvore tem que ter um galho. Pelo menos um ou vários, né? Aí, por exemplo, o fruto, ou fruta, né? Toda árvore dá fruto? Aí já, nesse caso, não. Se eu quero ligar a árvore ao fruto, ou fruta, né? Eu penso da seguinte forma: se a árvore ela pode ou não dar frutos, essa árvore ela pode ser uma agregação ou associação. E aí, por que eu estou colocando um ou outro? Porque a gente vai pensar nisso aqui agora. Eu tenho uma árvore, ela não é obrigada a dar fruto. Se ela não é obrigada, eu já descarto a composição. Porque a composição é uma informação obrigatória. Eu tenho que, sempre que eu for ter uma árvore, eu vou ter que ter o galho. Já no caso do fruto, não. Não é obrigatório. Então, não pode ser composição. Aí eu vou pensar o seguinte: o fruto, ele é uma parte da árvore ou é alguma coisa que alguém foi lá e colocou na árvore? Se essa pergunta disser que a outra classe, né, que está sendo relacionada, que no caso é fruto, se ela é uma parte que vem da árvore, é uma informação da árvore, mas que não é obrigatória, aí eu descarto a associação. Eles passam a ser uma agregação. Porque é uma informação complementar da árvore. Mas ele é uma informação dela. Aí temos por último o balanço. O balanço eu posso ligar ele na árvore. E se eu quiser deixar mais específico ainda, eu ligo ele no galho. Porque a gente coloca geralmente balanço no galho da árvore. Aí eu pergunto, o balanço na árvore, ele é obrigatório? A gente já sabe que não, né? Porque senão toda árvore que a gente olhasse ia ter um balanço lá nele pendurado. Segunda parte, o balanço, ele é parte da árvore? Ele nasce com a árvore ou é um ser humano que vai lá e pendura um balanço nela? Aí, nesse caso, somos nós, seres humanos, que criamos lá o nosso balanço e penduramos na árvore. Então, a gente usa a associação. Por que a associação? Porque o galho está ligado ao balanço e o balanço não é um complemento do galho, ele é um acessório do galho. Ele é uma informação que vai ser adicionada ao galho, só que não faz parte de nenhuma característica nem do galho nem da árvore. Então a gente usa a associação para isso. E aí tem várias formas. Ó. Por exemplo, imagine um carro. O carro vai ter lá. Esse exemplo eu também lembro de ter dado para vocês na sala. Ele vai ter a roda. Se eu coloco roda, é uma composição, né? Porque não existe carro sem roda, né? Pelo menos não por enquanto. Ainda não fizeram carro voador. Mas se tiver voador também, eu acho que vai ter que ter a roda pelo menos para ele pousar, né? Mas aí, temos também a roda liga leve. No caso da roda de liga leve, já não é obrigatório, né? Porque eu posso ter um carro com roda de ferro, posso ter um carro com uma roda de aço, entendeu? Então tem vários tipos de roda. E aí, quando é uma informação que é um complemento do carro e que não é obrigatório, agregação. Porque assim, a roda, ele é uma parte do carro. Que eu decidi criar uma classe específica para ela, porque tem as suas características próprias, como o raio dessa roda, qual é a furação, o offset, qual o pneu que eu vou colocar nessa roda. Então tem várias características só da roda. Então eu separo ela em uma classe separada
Mas por ser a roda de liga leve, não é uma coisa obrigatória. Eu sou obrigado a ter roda, mas que ela seja de qualquer coisa. Liga leve não é uma informação obrigatória. O carro não funciona sem rodas. Aí temos aqui também. Toca CD. O toca CD é o seguinte. Ele é um acessório do carro que não é obrigatório. Não é uma parte indispensável, né? Inclusive, nem vem da linha de montagem do carro, o toca-CD, né? Quando você compra um carro lá na fábrica, a menos que seja aquela central multimídia exclusiva e tal, ele nem vem. A pessoa lá na fábrica da Volks, os caras não vão fabricar o golzinho lá com o rádio ligado, né? Ele vai vir com a preparação para som e tudo, e aí quando chega na concessionária, a pessoa vai lá e instala lá o toca-CD dela. Então, assim, como o toca-CD não é uma informação de linha de produção, não é uma informação indispensável em um carro, então a gente chama de associação. Então, aqui é o seguinte, essas são as possibilidades de utilizar aqueles relacionamentos que eu mostrei para vocês, tá? Sendo que a gente tem que entender o conceito dos três, mas na hora de fazer o código lá no sistema, aí a gente faz o código exatamente igual. Esses dois aqui ó, tem o mesmo código. Ó, se eu pegar a associação, por exemplo, vou até mostrar aqui na prática para vocês. Ó. Sem olhar o modelo de dados, no caso o diagrama da UML, eu não sei te falar se isso daí é uma agregação ou se é uma associação, né? Por quê? Porque aqui tem uma variável dentro da classe cliente, que é o quê? Uma lista de produtos, ou seja, eu já sei que isso daqui vai ser quais os produtos que o meu cliente está comprando. E quando eu crio isso aqui, uma lista, essa lista eu determino o que vai ser guardado dentro dela, no caso vai ser objetos da classe produto. Então quer dizer que o meu cliente ele pode comprar um ou vários produtos. Por isso que eu tenho uma lista. Mas sem olhar o diagrama da UML, eu não sei te dizer se isso daqui é uma associação ou uma agregação. Pode ser os dois. Ou melhor, não é que pode ser os dois, né? É que assim, eu posso desenhar no modelo de dados um ou outro. O código aqui vai representar qualquer um deles, tá? Então, vai depender de como está lá na UML, para eu dizer se isso daqui é uma agregação ou uma associação. Então, esse aqui é um macete melhor que eu posso passar para vocês. Ó. Nenhum desses relacionamentos aí, você não precisa fazer todos eles. Você não precisa fazer... um não depende do outro. Então, eu posso criar um sistema só com agregação, eu posso criar um sistema só com associação, só com composição, eu posso juntar agregação e composição no mesmo sistema, e assim por diante. Então, esses relacionamentos aí, ó, eles vão acontecer independente entre si, tá? E aí, como eu expliquei aqui as possibilidades de cada um, você vai olhar no teu caso qual que se aplica melhor. Tá certo? Bom, então é isso. Outra parte da revisão da última aula é importante vocês entenderem essas duas classes aqui, ó. É o seguinte, o list, pessoal, se eu colocar o mouse aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. Ou aqui. Aqui ele não está mostrando. Vou dar um Ctrl espaço aqui, vamos ver. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele está escrito aqui, ó, java.util. Aí aqui embaixo está aqui, ó, public interface list. Aí tem um Ezinho aqui dentro. Ó. Isso daí, pessoal, é o seguinte. É um padrão, tá? Toda vez que você vai criar uma lista,
de algum objeto, você usa essa interface list. Só que tem um detalhe que eu vou explicar para vocês agora sobre interfaces, tá? Mas basicamente uma interface, ela é um tipo de classe abstrata. E o que é uma classe abstrata? Isso eu falei na última aula também. Uma classe abstrata, que é o caso dessa classe pessoa aqui, ó, ela é uma Public Abstract Class, ele é um tipo de classe que só serve para ser herdada. Eu não consigo criar um objeto a partir de uma classe abstrata, tá? E, além disso, ela tem alguns benefícios que, na aula de hoje, eu vou começar a falar um pouco mais, tá? Então, segura um pouquinho aí, que já já a gente fala um pouquinho melhor sobre a classe abstrata. Mas, assim, só para resumir isso daqui, uma list de produtos, né? E aqui eu dei o nome dessa lista de produtos, no plural. Então, dentro dessa variável produtos, eu vou armazenar um ou mais produtos. É um vetor, né? É uma lista. E ele pode armazenar quantos produtos forem necessários, tá? E aí, quando eu vou usar uma interface, que no caso é o list, eu não posso fazer um new aqui usando new list. Aí ele fala assim, ó, list é abstrato, não pode ser instanciado. Eu não vou dar o zoom aqui porque a gente não vai mexer nisso aqui agora. Então, para eu conseguir criar essa lista de produtos, eu uso uma outra classe chamada ArrayList, que é essa daqui. Uma classe ArrayList, ela é um tipo de lista que implementa a interface list. Então, eu consigo fazer um new do ArrayList dentro da lista. Tá? É como se esse ArrayList ele fosse a classe que permite, é uma classe que herda a minha list ali e deixa eu instanciar ela. Tá? Por que acontece isso, pessoal? Porque existem várias formas de criar listas em programação. Professor, e quando, por exemplo, eu tenho uma lista de produtos, mas dentro de uma categoria, por exemplo, digamos assim, eu tenho uma categoria que chama buquê, e dentro dessa categoria eu tenho vários tipos de buquê. Certo. É mais ou menos essa ideia aí ou não? Nessa ideia aqui especificamente não, tá? Não. Mas o que você falou, basicamente, vai ser como se fosse o seguinte, ó. Você tá vendo que eu tenho a classe cliente? Pensa que essa classe cliente seja a sua classe categoria. Então, eu poderia ser aqui, ó, categoria, isso aqui ser o categoria, ó. Então, dentro de uma categoria, eu tenho vários produtos. Só que categoria não poderia fazer herança com pessoa, né? Então, eu teria que tirar essa herança. Mas, basicamente, é isso. Ó, eu tenho dentro de uma categoria vários produtos. E aí, de certa forma, acaba entrando também nessa explicação, né? Porque aí você implementa o seu ArrayList, e aí dentro do ArrayList você vai colocar os produtos daquela determinada categoria. Então, e aí, eu tenho que criar primeiro a classe, para depois dentro da classe fazer essa herança, sei lá, da listagem que eu quero colocar dentro dessa classe, não é isso? É isso. Mas, lembrando, não é a herança, né? Vai ser a agregação, isso, associação ou composição, um dos três. Ou composição. Não, beleza. Tá? Herança, a gente tem que lembrar que ó, é só de uma para uma. Não posso herdar de mais de uma classe. Eu só posso herdar de uma. E também, isso daqui tem que fazer sentido. Ó. Cliente é uma pessoa. Então, eu posso fazer herança. Sim. Se eu botar categoria, no código, o código aceita tudo, tá? No código, ele vai aceitar. Aqui tá dando erro porque o nome da classe aqui, ó, o nome do Java, é cliente.java. Não é por isso que... Não é porque eu botei categoria e o Java entendeu que categoria não é pessoa, tá? É porque o nome
do meu arquivo é cliente.java. Então, o nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Tá certo? Mas isso aqui, ó, conceitualmente falando, eu só posso fazer herança se isso daqui fizer sentido. Certo? Então, pessoal, o que vocês têm que entender é basicamente isso, ó. Quando você precisar de fazer, de colocar dentro de uma classe mais de um objeto da outra classe, você vai usar sempre o list e o array list para dar o new aqui, ó, para instanciar esse objeto. Tá? Então, você sempre vai utilizar essa opção aqui. Agora, se for fazer somente o relacionamento de uma classe com outra, como é o caso aqui do endereço, ó, eu somente declaro ó, private endereço, endereço. Então, aqui eu só vou dizer o seguinte, ó, dentro da pessoa vai ter um único endereço. E aí vai depender sempre, pessoal, isso sempre vai depender da lógica do teu sistema, tá? Que você está modelando. Se, por exemplo, no teu sistema a pessoa puder ter mais de um endereço, aí sim você vai vir aqui e trocar o private endereço por um list endereço. Aí, se eu fizer um list endereço, eu vou permitir que a pessoa possa adicionar mais de um endereço. E aí, como eu falei, vai depender do sistema. Ah, um endereço só já tá bom? Beleza. Ah, não, precisa ter mais de um. Preciso do endereço residencial e comercial. Aí você vai lá e bota um list. Desde que você saiba o que você precisa. Se você puder cadastrar vários endereços, de 1 ao infinito, você vai usar o list. Agora, se você precisar de 2 endereços, não, eu quero só o endereço da onde ele mora e de onde ele trabalha. Aí você pode vir aqui e colocar 2 endereços. Ó. E limita, você faz um limite. Eu quero o endereço moradia e o outro é o endereço comercial. Aí eu limitei. Ó. A pessoa ela pode ter 2 endereços. Um é onde ela mora e o outro é o endereço comercial. Entendeu? Então, assim, tudo vai depender, lógico, da sua ideia de sistema, tá? Tudo vai depender da sua implementação. Certo? Então, encerramos aqui a primeira parte da revisão da aula. Né? Vamos agora criar um novo projeto para a aula de hoje. Vamos aqui. Quarta live. Eu sempre desmarco essa parte de classe principal, tá? Eu gosto de criar tudo junto com vocês. A primeira característica aí que a gente observa é isso daqui, ó. Diferente do que a gente estava vendo nos outros modelos, né, dos outros exercícios, quando a gente vai utilizar classe abstrata e interface no nosso sistema, a classe abstrata ela vai aparecer com o nome abstract aqui em cima, tá certo? E a interface também, ó. Aqui, ó, interface e interface. Tá? E aí, vamos lá. Classe abstrata, a gente utiliza por meio do relacionamento de herança, como eu acabei de mostrar para vocês no projeto, tá? Então, o que significa aqui, ó? No meu sistema que eu estou criando, o aluno herda de pessoa, porque aluno é uma pessoa. Então, eu posso fazer herança. Já aqui do lado esquerdo, a gente tem a interface faculdade e a interface calcular bolsa. Ou melhor, calcula bolsa. Não tem um R aqui não. E aqui do lado direito, temos uma... Como é o nome desse relacionamento aqui mesmo? Relacionamento um para muitos. Eu quero saber o nome desse tipo de relacionamento aqui, ó, que ele tem um losango pintado. O que ele representa? Associação, agregação ou composição? Não é uma associação? Não. Ou então uma composição. Isso, a composição. Lembrando, vamos lá. O losango pintado, composição. O losango branco, né, sem estar pintado, agregação.
e um tracinho ou um tracinho com uma setinha aberta é uma associação. Ok? Então, sabendo que isso aqui é uma composição, o que quer dizer? Que o aluno ele é obrigado a fazer uma avaliação. Então, todo aluno tem que ter avaliação. Tá? E aqui, pessoal, a gente diz o seguinte, ó, o aluno herda de pessoa. No caso do código, vai ser aluno extends pessoa. Ele estende de pessoa. Quando a gente faz um relacionamento de interface, ó, ele é uma setinha parecida com a de herança, só que a linha dela é tracejada. Ó. Isso significa que eu estou implementando uma interface. Tá ok? Aluno implementa essa interface. Aluno implementa essa outra interface. O que a gente pode tirar disso daí? A classe abstrata, a gente já viu que é uma classe que não pode ser instanciada e é utilizada através da herança. A interface, ela também não pode ser instanciada. Eu não posso criar objetos da minha interface faculdade nem da Calcula Bolsa. Mas eu posso implementar uma ou várias interfaces. Tá? Então, aqui é estende, aqui implementa. Tá? Esses são os verbos que a gente utiliza para dizer esses relacionamentos. Tá? Então, estende pessoa, implementa faculdade, implementa calcula bolsa e faz composição com avaliação. Ou seja, aluno tem uma avaliação. Tá? E aqui, pessoal, na maior parte das vezes que a gente tiver uma interface, o que é uma interface? Interface é uma classe abstrata e que dentro dela ela possui métodos apenas abstratos. Ou seja, eu digo que todo mundo que implementar aquela interface precisa calcular. No caso, ó, eu tenho a classe calcula bolsa. A interface calcula bolsa. Então eu digo o seguinte, ó, todo mundo, toda classe, qualquer classe que implementar calcula bolsa precisa ter o método bolsa. E eu não quero saber como que esse cálculo é realizado. Eu só quero dizer que todo mundo vai ter que ter ele. Então, dentro da classe aluno, eu estou obrigando a implementar um método chamado bolsa. E nesse sentido, quando a gente tiver métodos abstratos, eu vou colocar sempre do lado de baixo, igual está aqui, ó. Eu estou dizendo que a bolsa do aluno é a mensalidade dele vezes 5%. Então, o método bolsa tem que retornar mensalidade vezes os 5% para esse aluno. Por que eu estou dizendo isso? Olha esse exemplo prático aqui. Ó. Eu tenho a classe Palio e tenho a classe Go. O que eu estou dizendo? Classe Palio vai implementar a interface veículo. Classe Palio vai implementar a interface quilômetro. Classe Go também vai implementar a classe veículo e também vai implementar a interface KM. E aqui, olha, nem é... Ah, não, essa daqui não fica muito o que eu queria mostrar para vocês, não. Mas, basicamente, olha só o que eu coloquei, ó. Dentro do veículo vai ter lá, calcular IPVA, e aqui eu digo como que é cálculo IPVA, ó. Preço vezes 5%. E calcular metro vai ser o quê? Quilômetro vezes 1000. Tá? Quando eu for implementar isso daqui, a gente vai ficar mais simples para vocês entenderem esse exemplo aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Ó, eu vou pegar só esse exemplo aqui, ó, que é bem... Resume bem o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Existe uma interface chamada serviço. E o que ela diz? Que todo serviço tem que ter um nome e um total a pagar. E aí,
O total a pagar, eu não sei como ele vai ser calculado. Vai depender do tipo de serviço que você está prestando. Então, aqui embaixo, nas classes filhas que estão herdando da classe abstrata, ele diz, olha, se for um serviço de impressão, o total a pagar ele vai ser o valor da impressão vezes a quantidade de páginas impressas. Se for um serviço de internet, o total a pagar vai ser o valor da hora vezes a quantidade de horas gastas na internet. Então, significa o seguinte, que dentro de uma classe abstrata, eu posso também criar métodos abstratos igual os que a gente vai fazer nas interfaces. Eu vou dar um exemplo disso daqui para vocês, tá? Tanto de interface quanto de classe abstrata. Mas, basicamente, método abstrato, pessoal, pensem nele da seguinte forma. Ele é um método que ele não tem, o corpo dele não existe, eu só coloco a assinatura. E aí, quem for utilizar a minha classe abstrata vai ter que dizer como que aquele método ele tem que funcionar. Ou seja, é uma espécie de contrato, né? Eu digo o seguinte, ó, todo mundo que herdar de serviço, ele é obrigado a dizer quanto que é o serviço, qual é o total a pagar por aquele serviço. E aí, como que ele vai dizer? Vai depender do tipo de serviço que eu estou prestando. E aí está aqui na nossa tela, tá? E a mesma coisa também serve para interface, tá? Deixa eu procurar ela aqui, ó. Olha só. Eu tenho o técnico, e o técnico, ele implementa a interface salário. E aqui ele tem um método chamado calcular salário, ó. E aí, aqui em cima, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o salário do técnico, ele vai ser o salário, que é esse daqui, ó, R$1.000,20, mais a gratificação do técnico, que é essa parte aqui, mais, aí entre parênteses a gente tem a quantidade de hora extra, vezes o valor da hora extra. De onde que ele tirou esses dois aqui? Daqui de baixo, ó. Quantidade de hora extra e o valor da hora extra. Então, eu estou dizendo que o técnico ele vai ter essa quantidade de hora extra e esse valor de hora extra. Aqui eu estou dizendo, ó, funcionário, ele implementa a interface comissão. Então, significa o seguinte, ó, que calcular o salário comissão vai ser o quê? O salário mais o valor da comissão. E quem é o salário e quem é o valor da comissão? Esse salário aqui, ele vai pegar, da onde? Cadê? Vamos lá. Daqui, ó, de dentro da comissão. E o valor da comissão está aqui dentro da própria classe funcionário. Esse a gente vai implementar agora. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, ó, pode ver que o nosso sistema ele vai começando a ficar um pouco mais complexo, né? O que a gente observa aí? Uma coisa que eu não falei para vocês, eu vou falar agora, tá? Dentro de uma classe abstrata, se tiver algum método abstrato, esse método ele vai ficar assim, ó, em itálico. Tá vendo que o método desconto, ele tá deitadinho a letra? É porque ele é um desconto abstrato, tá? E quando a gente for fazer o código, vocês vão entender como que é um método abstrato. Então, a classe pessoa é abstrata, possui método abstrato desconto. Dentro de pessoa, a gente tem uma agregação com o telefone. E a gente tem aqui física e jurídica, né? Então, eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. E aí, dentro de cada uma delas, eu vou ter o contrato que eu falei para vocês agora há pouco, de dizer como que é calculado o desconto. Ou seja, para a pessoa física herdar de pessoa, ela automaticamente tem a obrigação de dizer quanto que vai ser o desconto. E aí, lembrando, o desconto vai ser, pensa no desconto como se fosse um imposto, tá? Então, quanto que vai descontar do salário da pessoa e quanto que vai descontar do faturamento da empresa. E aí a gente tem o seguinte resultado, ó. Se eu estou criando uma pessoa jurídica, o desconto é de 2% do faturamento.
e pessoa física, o desconto é 5% do salário. Tá vendo só por que o cálculo do desconto não pode estar na classe mãe? Porque a gente tem dois tipos de cálculos diferentes. Se eu colocar esse cálculo na classe mãe, significa dizer que tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, o cálculo vai ser o mesmo. E ainda tem um pequeno detalhe que não daria para fazer. Porque a classe pessoa não pode acessar o salário que está aqui na classe física. E também não pode acessar o faturamento da pessoa jurídica. O que acontece na herança, eu sempre lembro da questão da hierarquia. Ou seja, o filho herda do pai, mas o pai não acessa o filho, ele não herda nada do filho. Ou seja, as classes filhas conseguem acessar lá o nome e o telefone da pessoa. Mas a classe pessoa não consegue acessar o CPF nem o salário da pessoa física, muito menos o CNPJ e o faturamento da pessoa jurídica. Então, por isso, eu coloquei aqui como sendo um método abstrato, né? É uma coisa que deve dar a obrigatoriedade para as classes filhas calcularem esse valor. Beleza? Então, isso daqui é o conceito de classe abstrata, juntamente com o conceito de método abstrato, tá? Então, classe abstrata só pode ser herdada, não pode ser instanciada e permite criar métodos abstratos. E métodos abstratos são contratos, né? São obrigações que você coloca na classe mãe para que as classes filhas tenham aquele método. Então, você obriga a ter o método desconto nas classes filhas. Esse é o motivo de ter esse método abstrato. Vamos aqui para o NetBeans. Eu vou fazer da seguinte forma, tá? Então, eu vou começar criando a classe telefone. Porque a classe telefone ela não depende de nenhuma outra. Então, eu vou colocar aqui, ó, telefone. No pacote, aí, pessoal, como vamos estudar dois conceitos hoje, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, abstrata.modelo e vou finalizar. E aí, dentro desse pacote, eu vou colocar as classes do conceito de classe abstrata, tá? Aí, nesse caso, o telefone não é uma classe abstrata. Aí ele vai ter lá. Então, vai ser o seguinte. Eu vou ter um int DDD, string telefone, ou melhor, string número, e é isso. Eu vou encapsular esses campos, né? Porque, como eu falei, na primeira aula a gente falou bastante sobre métodos getSet, falamos de encapsulamento, fazendo na mão, né? Então agora a gente já sabe tudo, vamos usar as ferramentas do NetBeans para nos ajudar. E aí eu já vou aproveitar para criar o toString aqui, ó. Aí olha só um detalhe, ó. No caso do telefone, eu vou fazer uma máscara para o telefone, ó. Ao invés de ficar colocando DDD, tarará, DDD tal, número tal, ó, eu simplesmente coloco parênteses aqui, ó. Coloco o DDD aqui dentro. Aí aqui depois do parênteses eu posso dar até um espaço assim, ó. E o número. E agora vamos criar a classe pessoa, né, que é a nossa classe abstrata. Vai ser no mesmo pacote, né? Abstrata.modelo. Aí eu já posso colocar aqui, ó, abstract. E aqui o que eu vou colocar? O nome e o telefone do tipo telefone, né? Porque eu poderia colocar o string telefone. Só que não, eu já tenho uma classe para telefone que vai armazenar o DDD e o telefone separados, né? O DDD e o número separados. Então, por isso que eu uso a classe. E aí, pessoal, vamos criar o método abstrato desconto. Como que eu faço para criar esse método abstrato? Eu tenho que ser um método público. Ele vai ter que retornar um double. E vou chamar ele de desconto. Só que se eu fizer isso, ó, ele vai dar um erro.
Ele vai dizer assim, ó. Esse eu posso dar o zoom que é interessante a gente observar. Ó. O desconto eu não sei como vai calcular, porque eu não sei se é pessoa física, eu não sei se é pessoa jurídica. Então, o que eu faço? Ó, se eu deixo dessa forma, ele vai dizer ali, ó, missing body or declare abstract. Significa o seguinte, ó, ou você coloca o corpo do método, ou declara ele como sendo abstrato. Porque assim, ó, se eu criei um método, eu tenho que dizer como que ele deve ser. Return salário vezes 10%, por exemplo. Só que salário vai estar lá em pessoa física. Mas se for pessoa jurídica, nem salário vai ter, vai ser faturamento. Então eu não sei como que vai ser esse cálculo. Eu só sei que eu sou obrigado a fazê-lo. Então se ele é obrigado a fazer, mas você não sabe como ele vai ser calculado, vai depender de onde vai ser implementado, então você deleta o corpo dele e coloca aqui, ó, antes do double, abstract. Isso daqui é um método abstrato. É um método que você declara com a palavra abstract e ele não tem corpo. Você não diz o que é que tem dentro desse método, nessa classe. Você só vai poder colocar o que vai fazer o cálculo na classe filha, na classe que herdar a classe pessoa. E aí, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e deletar o abstract da classe pessoa, aí ele vai dar um erro aqui, ó. O que erro é esse daí, pessoal? Quando vocês estiverem implementando, vocês podem fazer esse teste, tá? Ou seja, resumindo essa mensagem aqui do NetBeans. Dentro da classe pessoa, você declarou um método abstrato. Só que a classe pessoa não é abstrata. Então, ela não pode ter método abstrato. Tá certo? Então, eu só posso criar método abstrato se a minha classe for abstrata. Beleza? Então, eu vou colocar aqui as características. Ó. Classe abstrata. Não pode ser instanciada. Só pode ser herdada. Permite criar métodos abstratos. Ou melhor, vou botar assim entre parênteses. E também concretos, tá? E o que seria método concreto? O que é método abstrato? Os métodos que a gente coloca corpo são os métodos concretos, os métodos que já existem, já tem a implementação. Os métodos que não têm corpo, como é esse caso aqui, ó, são os métodos abstratos. Então, vamos criar os métodos abstratos, ou melhor, desculpa, o abstrato já está criado. A gente tem que criar os métodos concretos agora, que são os gets e sets aqui, ó, de pessoa e telefone. Então, vou encapsular eles aqui, ó. Então, olha só, eu tenho o método abstrato desconto e tenho os métodos concreto get nome, set nome, get telefone, set telefone. Esses são os métodos concretos. E esse daqui, como eu falei, mais uma vez, repetindo, é o método abstrato. E aí, pelo próprio nome aqui, ó, já fica fácil. Você abriu a classe, bateu o olho, já sabe, opa, tem um método abstrato. O que é o método abstrato? Ele termina aqui, ó, depois do parênteses. Não existe chaves, não tem corpo. Ok? Só tem a assinatura do método. Pode falar. Então, naquele primeiro exercício que a gente fez lá do banco, o obter saldo é um método abstrato? Boa pergunta. Vamos abrir ele aqui agora para a gente ver. Foi o... Deixa eu ver se foi o primeiro. Ah, não. Foi da segunda live. Vamos ver ele aqui. Excelente pergunta. Vamos lá. Obter saldo. Vamos lá. Eu tenho a minha conta, é uma classe abstrata, e eu tenho o método obter saldo.
Nesse caso especificamente, ele é um método concreto, porque ele tem corpo, tá? Mas, dependendo da situação, você pode transformar isso daqui em um método abstrato. Tudo vai depender da situação. O que eu posso fazer aqui que pode ser diferente em duas contas? No caso da conta corrente e da conta poupança, eu tenho aqui o método sacar. Quando eu saco da conta corrente, ele desconta 0,5%. Quando eu faço o saque na poupança, ele desconta 0,1%. Então, nesse caso aqui, ó, se o método sacar ele é diferente na classe poupança e na classe corrente, conta poupança e conta corrente, eu poderia, olha só, eu poderia, não sou obrigado, tá? Mas eu poderia trocar ele para um método abstrato. E aí, fazendo isso, eu teria a implementação dele aqui, ó. Só que eu não poderia fazer isso aqui, ó. Fazer um super.sacar. Por quê? Na classe mãe, eu não tenho mais a implementação do método do saque. Então, todo o cálculo que eu preciso fazer tem que estar aqui. Ou seja, eu teria que fazer esse cálculo do jeito que está aqui, ó, na classe poupança. Pode ver que a poupança funciona sem nenhum problema. Já a conta corrente não. A conta corrente tentou executar o sacar da classe mãe. Só que o sacar da classe mãe, agora ele é abstrato, então ele dá erro. Tá? Então, se fosse para mim, né, na minha dica, ou melhor, na minha experiência aqui, se fosse para colocar algum método abstrato, esse método seria o sacar por esse motivo. Porque é um método que toda conta tem que ter e que eu posso ter diferenciação na hora de realizar o saque. Eu poderia criar um terceiro tipo de conta, que é a conta investimento, que eu faço o saque e não paga nenhuma taxa. Entendeu? Então, nesse caso especificamente, eu indicaria o sacar para ser o método abstrato dessa classe. Beleza? Mas é aquele caso, né? Vamos voltar para a gente deixar assim bem claro para vocês. Isso daqui, ó. Ela permite criar métodos abstratos e também concretos. Ela não obriga. Tá? Você não é obrigado a criar método abstrato. Tá? Você pode criar, mas não é obrigado. A única coisa que você é obrigado é o seguinte: caso você queira criar método abstrato, só pode ser em classe abstrata. Então, você é obrigado a estar dentro de uma classe abstrata para criar método abstrato. Tá certo? Então, aqui encerramos a classe pessoa com o nosso método abstrato e com os métodos concretos. Agora, vamos partir para as classes filhas. Aí, no caso das classes filhas, eu posso escolher qualquer uma, ou pessoa física ou pessoa jurídica, tá? As duas só dependem da pessoa. Então, eu vou criar a pessoa física primeiro. Vou apagar aqui esses comentários, né? E aí, antes de fazer a herança, deixa eu declarar logo os atributos, ó. Criei os atributos. Vou criar também os encapsulamentos, né? Ou melhor, o getSet. Beleza? Então, até aí, nenhuma novidade. Agora, vamos herdar a nossa classe pessoa. Extends pessoa. Nesse momento, pessoal, quando você termina de digitar, ele já apresenta o erro aí na tela, ó. O que ele está dizendo aqui em cima, eu vou ler para vocês. Ó. Física is not abstract and does not override abstract method de desconto. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Resumindo a frase com meu inglês péssimo aqui. A classe pessoa física que eu acabei de criar, ela não é uma classe abstrata. E também não está implementando o método desconto.
que conforme eu criei ele lá na classe pessoa, ele é um método abstrato e eu preciso fazer a implementação dele na classe filha. Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso digitar aqui o método, ou eu posso clicar na lâmpadazinha aqui, ó, e falar para ele, ó, implementar todos os métodos abstratos. Ó. E eu vou fazer isso em um primeiro momento. Tá vendo que ele já parou de dar o erro? Agora eu vou aqui embaixo e olha o que apareceu. Ó. Apareceu um código muito louco aí, né? Mas isso aqui, pessoal, não se assustem com o que é, tá? É o NetBeans que cria só para parar de dar erro aí para você. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai apagar toda a implementação que o NetBeans criou. Ó. Vamos deixar ele em branco. Se eu deixei ele em branco, ele dá um erro aqui, dizendo, ó, tá faltando um retorno desse método aí, ó. E o que é o retorno do método? É o cálculo, né? O cálculo do desconto. Então, aqui que eu vou implementar o método do desconto. Então, eu vou dizer assim, ó, return salário vezes 5 dividido por 100. Pronto. Implementei o método abstrato. Cumpri o meu contrato. Qual era o contrato? Pela classe pessoa, eu tenho o seguinte contrato. Ó. Você, para implementar a classe pessoa, você tem que calcular o desconto. Se vira para calcular, mas calcule. Aí ele foi lá e calculou. Beleza? Então, aqui eu estou implementando um método abstrato da classe pessoa, que foi criado lá o método abstrato. E aí vocês vão observar uma coisinha aí. O que é que tem aí de coisa que vocês já viram nas aulas anteriores? O método em si, não. O que é que tem em cima do método ali que a gente já viu? O polimorfismo. Isso. O polimorfismo, como o Fernando colocou ali, o override, né? Então, pessoal, para que é o override? O que eu falei do override? Override significa polimorfismo por sobrescrita, né? Que significa sobrescrever, substituir, trocar. Tudo isso são sinônimos para override. Tá? Então, pessoal, um método abstrato, toda vez que eu tiver um método abstrato, ele tem que ser substituído por um método concreto. Tá? E ele é substituído como? Ele vai ter a assinatura exatamente igual. É igualzinho o polimorfismo por sobrescrita. Ele tem a mesma assinatura, só que no caso do método abstrato, ele não tem corpo. E aqui, nesse caso, ele vai ser substituído por um método concreto que tem que ter um corpo. E esse daqui é o corpo do método. O corpo do método é tudo que está entre chaves. Tá? E o que está aqui antes das chaves, ó, isso daqui ó, é a assinatura. A gente diz que isso aqui é a assinatura do método. Beleza? Então, por isso que tem que ter o override, porque eu estou substituindo aquele método abstrato por um método concreto. Então, vamos continuar aqui. Ó. Jurídica. E eu vou seguir o mesmo passo a passo. Ó. String CNPJ, double faturamento. Vou encapsular os campos. Vou fazer a minha famosa herança. Ele vai reclamar, ó, dizendo que eu não estou cumprindo o meu contrato, né? Não estou cumprindo o contrato porque eu ainda não calculei o desconto. Então agora, como eu falei, né? Eu mostrei primeiro o jeito fácil, agora vamos para o jeito mais, vamos botar assim, não é nem mais difícil, mas é mais trabalhoso, né? Que é eu implementar o desconto digitando. Aqui, ó, public
double desconto. E aqui eu vou retornar faturamento vezes 2 dividido por 100. E não esquecer, né, que como eu estou fazendo um polimorfismo por sobrescrita, override aqui para fechar o da nossa classe, né? Então, bem simples, tá, pessoal? O que vocês têm que entender é basicamente o que significa você ter um método abstrato e como você faz para implementar aquele método abstrato, tá? Então, basicamente é isso daí. Beleza? E agora, para encerrar o exercício, a gente tem que testar toda essa salada de conceitos que a gente trabalhou, né? Então, vou criar aqui uma nova classe Java. Agora vai ser abstrata.teste. A classe eu vou chamar de teste abstrata. Vou limpar tudo isso aqui. PSVM, tab, criou o meu método principal. Primeiro teste vai ser o quê? Eu quero ver se a classe pessoa, ela abstrata, já está funcionando certinho, né? Então, antes de continuar, o que eu vou fazer? Vou importar, né? Já vou aproveitar e importar aqui, ó, de abstrata, ponto asterisco, que, como eu disse na última aula, importa todas as classes do pacote de uma só vez. Só que não é abstrata.asterisco, tá? É abstrata.modelo.asterisco. Porque as classes estão lá no pacote modelo. Então aqui, ó, pessoa, P igual a new pessoa. Isso tem que dar erro. Deixa eu nem terminar de falar, já mostrou aqui, ó. Pessoa é abstrata, não pode ser instanciada. Então tá ok. Primeira fase do teste concluída. Então, se eu não posso instanciar pessoa, eu tenho que instanciar uma das classes filhas dessa classe pessoa. E aí o que eu vou fazer? Vou instanciar as filhas. Não, pessoa não, perdão. Vamos fazer o seguinte. Tanto pessoa física quanto jurídica precisam do telefone, né? Não tá como obrigatório, porque é uma agregação, mas eu vou preencher para já aproveitar e testar tudo. Inclusive, eu não fiz o toString, mas bom para eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu fiz o toString só do telefone, mas vamos lá. Telefone T1 é igual a new telefone. T1.7 DDD 61 e o número é uma string, né? Vai ser 998765543. Faltou um dígito aqui. Pronto. Telefone. Aí, pessoal, eu vou até colocar de propósito, ó. Telefone igual a new telefone. Então, assim, o nome do objeto, tá? Lembrando, aqui é classe, aqui é objeto. E aqui eu estou instanciando o objeto, né? Eu estou criando o objeto na memória. E esse daqui é o método construtor, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, telefone. E esse objeto pode ter qualquer nome, como vocês podem ver. Vou botar 11 aqui só para diferenciar um pouco. Esse aqui vai ser o telefone da empresa. Pronto. Agora vamos para a física, né? Que é pessoa física. Igual a new. Opa, faltou o nome, né? Vou chamar de PF. É uma pessoa física. PF.set telefone. Aí o telefone da pessoa é o T1, né? E aqui eu vou deixar, ó, realiza a agregação.
Beleza? E como que eu sei que é a agregação? Por causa do sinal do losango, lá no modelo. Ó. Losango aberto. PF.7 salário. Vou botar aqui, 2.500. Ou melhor, para facilitar a conta, eu vou botar 2.000. O que mais? O nome. Maria José. Pessoa jurídica agora. PJ 7 telefone. PJ 7 faturamento. Eu vou botar um faturamento de R$2.000, porque aí fica bom da gente comparar, né? PJ 7 nome. José Maria Hot Dog. Beleza? Então temos aí as informações. Deixa eu tirar esses espaços aqui para caber tudo aí na tela que eu quero mostrar para vocês. Mas depois, quando eu publicar esse projeto no Moodle, eu já coloco organizadinho. Então, ó, observamos que tanto o salário quanto o faturamento são os mesmos. Só que a gente sabe que o desconto é diferenciado, né, para pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física é 5%, pessoa jurídica 2%. Então, vou botar aqui, ó. Desconta 2%, desconta 5%. Então, vamos saber aqui, quanto que é o desconto, qual é o valor monetário do desconto para a pessoa física. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar assim, ó, imposto PF, que é de pessoa física, tá? Mais, vai ser aqui, ó, PF ponto desconto. Imposto PJ. PJ ponto desconto. Então, observem duas coisas aí, tá, pessoal? Eu tenho dois objetos e os dois objetos possuem um método chamado desconto. Desconto aqui e desconto aqui. Certo? Cada um vai calcular o desconto do seu jeito. Não sei qual é o valor do desconto. Mas eu sei que ele vai ser calculado, independente do objeto, né? O próximo passo eu vou rodar o programa, a gente vê o resultado disso daí. E ver se ele vai calcular o desconto diferente, né? Eu estou chamando o mesmo método e tem que dar um resultado diferente, senão vai dar errado. Vai estar errado o nosso código. Olha aí. Então, como é previsto, né? Pessoa física, como o desconto é 5%, R$100. Porque se eu pegar 2.000, 5% de 2.000 é R$100. 2% de 2.000, R$40. Certo, pessoal? Aí, olha só que interessante. Aí vocês vão falar, mas professor, não faz sentido. Para que eu vou querer um método com o mesmo nome, em duas classes diferentes, cada um fazendo um cálculo diferente do outro? Imagine vocês que tem um sistema e esse sistema ele tem que imprimir o valor do desconto lá no final. Quanto que vai ser descontado de qualquer objeto? Não sei de quem é. Eu posso fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte. Vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Esse que eu ia explicar agora. Eu pensei bem agora. Como a gente tem um assunto da interface daqui a pouco, vai ficar muita coisa para um dia só. Tá? Então, vamos parar por aqui. Então, aqui, ó. 5%. E aqui é 2%. Tá? Então, é isso. 5% e 2%. Ah, professor, mas esse desconto aqui de 2%
É sobre qual valor? Aí você pode vir aqui e colocar, ó. Salário. Cifrão mais pf.get salário. Pronto, aí você vai mostrar o salário da pessoa física. E aqui, bota um tracinho para separar. Faturamento. Cifrão, pf, get, pf não, perdão, é pj. Get faturamento. Aí agora ficou certo. Eu tenho o salário, o imposto, né, que é 5%. E aqui eu tenho o faturamento e o imposto. Certo? E aí, se você quiser mostrar o salário líquido, é bem simples, tá? Você aproveita. Salário líquido. Inclusive, você pode botar um tracinho aqui, ó, para dizer que vai ser descontado, né? Sinal de menos. E como que eu faço para calcular o salário líquido? Pessoal, aí aqui tem um detalhe, tá? A gente tem o sinal de mais e o sinal de menos, né? Que é a subtração que a gente tem que fazer. Nesse caso, eu tenho que colocar um parênteses, tá? Porque o sinal de mais aqui, ó, é de concatenação, porque eu estou juntando uma string com um resultado. Aí, dentro do parênteses, eu vou colocar o cálculo que eu quero, tá? Então, aqui eu boto, ó, pf, get salário, mais pf.desconto. Ou melhor, menos, né? E a mesma coisa para pessoa jurídica, né? Ó. Lucro líquido, abre parênteses, pj.get faturamento menos o desconto. Aí eu rodo o programa. Então, temos aí 2.000 de salário, imposto pessoa física de 5%, é menos R$100, salário líquido 1.900. Faturamento R$2.000, imposto do PJ 2%, lucro líquido 1.960. Claro que isso daí é um exemplo, né? Isso não seria o lucro líquido, porque o PJ não é só imposto, ele tem lá a folha de pagamento e tal, tem outros custos envolvidos, né? Mas é só para ilustrar aqui a ideia. Então, eu tenho aqui o valor bruto, o desconto e o valor líquido. Basicamente é isso daí. Então, é isso, tá? Esse é o conceito de classes e métodos abstratos. Então, agora eu vou fechar todas as classes. Esse daí é o que eu mostrei no início da aula. Então, pessoal, aqui vai misturar um pouco do conceito de classe abstrata com interface, tá certo? Ele é uma mistura de propósito, tá? Para eu mostrar dois detalhes que interface e classe abstrata têm em comum, beleza? Mas pode observar que a minha classe abstrata ela não tem nenhum método, tá? Então, ela só é abstrata, porque o que eu quero com uma classe abstrata nesse sentido aqui? Eu quero delimitar a seguinte regra. No meu sistema, não pode ter objeto da classe pessoa. Eu não quero ter objeto da classe pessoa, tá? Significa que esse sistema, eu vou ter lá um cadastro de avaliação e um cadastro de aluno, só isso, tá? Então, eu vou ter uma tabela de aluno, uma tabela de avaliações daquele aluno. Fechou, morreu, acabou. A classe abstrata pessoa, ela só serve para herdar as suas características. Então, diz o seguinte, o aluno vai ter lá o nome e a idade herdados de pessoa, e também vai ter a matrícula e a mensalidade que são da própria classe. E, além disso, ele vai implementar as interfaces da esquerda e também vai fazer a composição com a avaliação à direita. A classe pessoa, eu coloquei ela como sendo uma classe abstrata por causa daquela característica que eu expliquei para vocês, que classe abstrata não pode ser instanciada. Ou seja, quando eu for fazer o teste desse sistema,
Eu só posso criar objetos de aluno e objetos de avaliação. Essas outras três aqui, ó, elas servem apenas como classes para serem utilizadas e não para serem instanciadas. Elas não vão gerar objetos. Nenhuma dessas três aqui, ó. Tá? E aí, na hora que eu for implementar, vai ficar mais fácil. Mas é só para dizer o seguinte, que esse abstrato aqui, ó, é só para não deixar eu criar objeto de pessoa lá na classe de teste. Eu só vou criar objeto de avaliação e objeto de aluno. E aí, dentro do objeto aluno, vai ter todos os outros envolvidos nele aí. Então, vamos agora para a fase de implementação. O que a gente tem que fazer para codificar isso daqui? Bom, então esse aqui é o teste de classe abstrata, né? Eu vou só organizar aqui para ficar fácil de vocês entenderem depois. Aqui tá beleza. E vou fechar. E aí, pessoal, dentro do mesmo projeto, ó, então tem um pacote abstrata.modelo, abstrata.teste. Agora, eu vou criar uma nova classe, né? Vou começar criando a classe pessoa. Interface.modelo. Pessoal, olha só, tem uma mensagem aqui, ó, agora deu. O nome do pacote não é válido. E o que acontece nesse interface.modelo? Eu não posso colocar o nome do pacote de interface.modelo, porque como a gente vai estudar agora, a gente vai estudar o conceito de interface. E a palavra interface é uma palavra reservada da linguagem Java. Tá? Então, ao invés de botar interface, eu vou botar interfaces no plural para ele permitir eu criar. Aí ele deixou, tá vendo? Porque o nome interface é uma palavra reservada que a gente vai usar daqui a pouco. Então vamos lá, ó. String nome, int idade. E é a classe pessoa e abstrata. Vou encapsular os campos. Estou indo bem ligeiro porque esse aqui a gente já fez no exercício recente, então não tem por que explicar de novo. E vamos colocar o toString aqui. Eu tenho até depois que fazer o toString lá na outra, mas beleza. Tá tudo certo. Fechou. Não tem mistério. Vou criar também, nesse mesmo pacote, a classe avaliação. Vai ser string disciplina, double nota. Faço toString. Ixi, estou no meio da classe, deixa eu botar aqui no final. Isso é toque, tá, pessoal? Não é obrigatório estar aqui no final, não, mas eu gosto de sempre ter o toString como sendo a última coisa. Outro detalhe, se você apertar Ctrl Shift F, peraí, Alt Shift F, é isso, tá vendo? Ele formata o código todinho para você. Se tiver com o código bagunçado e tal, ó, você aperta Alt Shift F, aí ele já formata tudo para você, para ficar bem indentado aí o código, tá? Então, sem nenhum detalhe, tá? Mesma coisa. Criei a classe avaliação, disciplina, nota, fiz o encapsulamento, criei o toString, tá? Bom, agora que vamos começar com o conceito de interface, tá? Lembrando, pessoal, que interface você pode criar uma classe Java e transformar numa interface, ou já pode criar a interface direto, tá? Eu vou começar criando uma classe Java normal. Vou chamar aqui de faculdade, que é a primeira interface ali do diagrama, tá? Interface faculdade, ele está dizendo ali que tem um nome da faculdade. Tá assim, ó, string, nome, vou botar um ponto e vírgula aqui.
E aí é o seguinte, ó, ao invés de botar class aqui em cima, ó, a gente coloca interface. Porque isso é uma interface agora. Tá? E aí ele começou a dar um erro no nome. Ó. Ele está dizendo que está faltando um sinal de igual. Aí, pessoal, vamos às características da interface. Tá? A classe comum, toda classe, vamos botar assim, ela começa sendo uma classe concreta. Né? Uma classe concreta, ela só permite métodos concretos e seus atributos dentro dela. Aí eu tenho como colocar a palavra abstract, que ele transforma a minha classe em uma classe abstrata. E aí tem aquelas características que eu já passei para vocês. Classe abstrata não pode ser instanciada, ela só pode ser herdada, ela permite criar métodos abstratos, mas não obriga, tá? Sempre lembrando disso. Então, você quer criar um método abstrato, tem que estar dentro de uma classe abstrata para isso, tá? E a interface, pessoal, ele é um tipo de classe abstrata que não permite métodos concretos, tá? Classe abstrata, por isso até que eu coloquei aqui, ó, vou voltar para a classe pessoa aqui do outro exemplo, ó, permite criar métodos abstratos e também concretos. Então, ela aceita os dois tipos, tá? Uma classe concreta só aceita método concreto. Classe abstrata aceita métodos concretos e métodos abstratos. Interface só aceita métodos abstratos e, por esse motivo, eu não posso declarar atributos. Porque atributo, eu não disse para vocês que atributo precisa do getSet, e o getSet é um método concreto. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Dentro de uma interface, né, que eu estou aqui dentro de uma interface, todo atributo é uma constante. E a característica de uma constante é que ela já inicialize algum valor. Então, o nome da faculdade vai ser fixo. Nesse caso, vai ser ETB. E aí, por ser uma constante, eu botei aqui em caixa alta de propósito, tá? Porque quando é uma constante, a gente declara ele sempre em caixa alta. Beleza? Aí ele vai parar de dar o erro. Então, eu finalizei a primeira interface. Então, eu vou botar aqui quais são as características da interface, tá? Um tipo de classe abstrata que só aceita método abstrato e todo atributo é uma constante. Guardem isso aqui, essa informação. Porque agora eu vou criar uma outra interface, que é a interface calcula bolsa. Ó. Aí nesse caso eu vou aqui, ó, Java. Aí ao invés de criar uma classe Java, eu já crio direto aqui, ó, interface Java. O nome da interface vai ser calcula bolsa. Aí aqui dentro, no calcula bolsa, ele não tem nenhuma constante, pelo que eu estou vendo aqui no modelo. Ele só tem um método bolsa. Então eu vou colocar assim, ó. Opa. Double bolsa. E todo método é abstrato, né? Foi o que eu botei bem aqui, ó. É um tipo de classe abstrata que só aceita método abstrato e todo atributo é uma constante. Então, nessa interface eu tenho uma constante. Nessa outra interface eu tenho um método abstrato. Inclusive, se eu tentar colocar aqui qualquer coisa, ó, return
10 vezes 90. Aí ele vai dar um erro aqui, ó. Interface abstract method cannot have body. Né? Ou seja, você está dentro da interface e ela não pode ter um corpo. Né? Não, o método da interface não pode ter corpo. Ele só serve para ser um método abstrato. Só isso. Então, tem duas coisas que a gente tem que observar na interface, tá? Primeiro, que a gente nem coloca aqui public, private e nem nada aqui. Por quê? É uma interface e tudo que tem nela tem que ser público, já por padrão. Porque se eu botar private, eu não posso acessar esse atributo. Porque ele tem que ter um get, um método get, para conseguir acessar ele. E por não poder ter o get, porque get é um método concreto, eu não posso colocar. Então eu já coloco aqui direto, porque automaticamente isso aqui é público. A mesma coisa, o método. Eu não preciso botar o público aqui, ó. Porque ele, lógico, tem que ser público. De qualquer jeito tem que ser público. Tá? Não pode ser privado. E não preciso colocar abstract aqui, ó. Por que eu não preciso, pessoal? Porque todos os métodos são abstratos. Igual na classe normal, na classe avaliação, por exemplo. Eu não coloco nada aqui na frente, por quê? Porque o método é concreto. Todos os métodos são concretos. Já na classe abstrata, a gente pode ter os dois tipos. Se eu posso ter os dois tipos, eu preciso ter alguma coisa que diferencia um método do outro. E essa alguma coisa é a palavra abstract. Tá? Então, todo método já é abstrato por padrão dentro da interface, então não preciso de mais nada. Boto ali, ó, double, porque eu quero retornar alguma coisa. Se eu não quiser retornar alguma coisa, eu só coloco void. Mostrar bolsa, por exemplo. Tá? Ele vai mostrar lá o valor da bolsa de qualquer jeito que ele quiser fazer, né? Não vai ser abstrato. E basicamente é isso. Vou tirar aqui porque não faz parte do nosso modelo. Então temos aqui pessoa, faculdade, calcula bolsa e avaliação já estão prontos. Agora a gente finaliza criando a classe que vai concentrar todas as outras, que é a classe aluno. Aí, aluno, ele vai fazer o quê? Extends pessoa. Já coloquei de cara, por quê? Porque eu não tenho nenhum método abstrato lá. Então, eu já faço a herança, não preciso mais fazer nada, não vai ter erro aí. Aí, agora eu coloco aqui as minhas variáveis, né, meus atributos. Matrícula e mensalidade. Faço o encapsulamento. Já posso fazer até o toString aqui, ó. E aí, no caso do aluno, eu vou colocar as outras informações aqui, tá? O nome. Vou colocar do jeito que já estava, para a gente ir adiantando as coisas, tá? Para não levar muito tempo, porque o conteúdo principal não é esse. E aí, lembrando que a idade e o nome são herdados de pessoa, então por isso que eu estou usando o get, tá? Ah, falta um detalhe, né? Faltou a bolsa, né? Importante. E a faculdade. Vou botar assim, porque é o seguinte, a bolsa nem faculdade não está pronto ainda. Vou deixar aqui já pronto para a gente colocar, tá? Bom. Agora, pessoal, vamos lá. Tem uma coisa que eu não fiz aqui, né? Eu fiz o encapsulamento, só que faltou o quê? Faltou a avaliação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Avaliação. E aí eu vou fazer encapsulamento de avaliação. Eu vou clicar bem aqui antes do toString.
porque aí ele coloca lá nessa posição. Ah, não adiantou nada, ele botou lá no final. Vamos tirar daqui e vamos botar aqui antes do toString. Aí beleza. Agora eu posso criar a avaliação. Só que no meu modelo, a avaliação ele é composição. Como ele é uma composição, eu vou criar o meu construtor aqui, ó. Public aluno, que recebe uma avaliação, this avaliação igual a avaliação. Necessário para a composição. Então, esse daqui, ó, vou botar aqui, ó, construtor e uma setinha na frente, que é necessário para uma composição. Primeira parte foi pronta. Aí é o seguinte, pessoal, herança, eu já disse para vocês desde o início, não existe herança de mais de uma classe, tá? A gente só pode herdar de uma única classe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou implementar as interfaces, né? Herança a gente estende, né? Como eu falei. E interface a gente implementa. E aí, vamos lá. A interface, eu vou botar na frente aqui, tá? Mas depois a gente bota para baixo. A gente tem a palavra reservada implements. Implements quem? Eu quero implementar faculdade e também calcula bolsa. Olha só que legal. Ixi, ficou errado o nome da classe aqui, ó. Ó, acontece com todo mundo, tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ó, calcula bolsa não foi encontrada. Aí eu olhei aqui para cima, olha só como é que tá o nome da classe, ó, calcula bolsa. Tá faltando um L, tá vendo? Aí o que eu faço? Venho no meu projeto, no nome da classe aqui, ó, eu aperto F2, ou então eu clico com o botão direito, venho em refatorar, renomear. Aí eu venho aqui e coloco o L que ficou faltando. Quando eu refatorar, ele troca o nome do arquivo e também o nome da classe. Ele já faz tudo automático. Aí eu posso voltar aqui e ele parou de dar o erro que estava. Só que nesse momento, ele vai dar um erro na parte do aluno. Ó. Ele vai dizer o seguinte, olha só, aluno, você está implementando a interface calcula bolsa e por isso você tem a obrigação de dizer como que é o cálculo da bolsa para você, aluno. Como que você calcula a sua bolsa? Aí você tem que vir aqui e pedir para implementar os métodos abstratos. O que ele vai fazer? Ele vai lá no final da tua classe e adiciona lá o método abstrato bolsa. E aí você vai colocar o código, apagando, né, o que está lá, e pedindo para retornar o que o modelo está pedindo, né? Aí lá no modelo eu dou uma olhada e embaixo da classe aluno está dizendo que a mensalidade vezes 5%. Esse é o meu cálculo da bolsa. Aí agora, pessoal, depois que eu implementei essas duas interfaces, eu posso utilizar elas aqui, ó, em qualquer lugar. Por exemplo, bolsa. Eu venho aqui e boto aqui, ó, bolsa. Abre e fecha parênteses, sinal de mais. Por que, professor? Por que tem um parênteses? Por que não está sem? Porque bolsa, ele é um método e não um atributo. Por isso que tem que ter o parênteses. Aí agora eu quero saber qual é o nome da minha faculdade. Aí eu venho aqui e boto assim, ó, nome com tudo maiúsculo. Porque o nome é uma constante dentro da interface faculdade. Aí ele vai mostrar aqui pra gente. Tá? Então agora que eu implementei as duas interfaces, eu digo que essa é a diferença entre interface e herança com qualquer outra classe. Por quê? Quando você tem extends,
Você não pode botar aqui extends, pessoa, vírgula, faculdade. Olha lá, ó, deu erro. Deu erro por quê? Você só pode fazer herança de uma única classe. Agora, interface, você pode implementar quantas você quiser. Pode implementar 10 interfaces. E aí você tem que lembrar que a interface, ela é um contrato, né? O que tiver dentro da interface, você tem que ter dentro da sua classe. Você vai poder, ter um contrato de implementação de tudo que tem nessa interface. Aí agora vamos fazer o teste, né? Vamos ver se essa baderna toda que a gente fez aí, se funciona para alguma coisa. Então vai ser aqui, ó, teste interface. No pacote testes. Vou começar testando igual o exercício anterior. Pessoa, ou melhor, antes de começar tudo, né? Vamos importar todas aqui, ó. Interface.modelo, asterisco, que já importa tudo. E aí vamos lá. Pessoa P igual a new, pessoa. Pessoa é uma classe abstrata, não pode ser instanciada. Então, primeiro critério atendido, não posso criar. Vamos lá agora para a faculdade. Olha lá. Faculdade abstrata não pode ser instanciada. Como eu falei, né? Interface também é uma classe abstrata, só que com um detalhe a mais. Ela só pode ter constante e só pode ter métodos abstratos. Aí a mesma coisa é o calcula bolsa. Vou nem mudar o nome do objeto aqui, ó, porque a gente já sabe, ó, calcula bolsa é abstrato, não pode ser instanciado. Então, beleza. As 3 regras principais foram atendidas. Agora, vamos ao aluno. Olha só. Aluno também deu erro. O construtor aluno da classe aluno não pode ser aplicado do jeito que você está tentando aí. É requerido uma avaliação, foi encontrado nenhum argumento. E o que quer dizer isso, povo? Eu estou tentando criar o aluno sem fazer a composição que a gente criou, né? Eu criei o método construtor por causa da composição. Então, eu tenho que criar a minha avaliação antes. AV1 igual a new. Ou melhor, para não ficar AV1 e tal, vamos botar assim, ó, prova igual a new avaliação. Aí eu boto aqui, ó, prova.set disciplina LTP2 e a nota, vou botar aqui 8,5. Aí agora eu venho aqui, quando eu for criar o aluno, eu já coloco no construtor a prova. Realiza a composição pelo construtor. Aí ele para de dar o erro. Aí agora é só preencher as outras coisas. Ó. A idade dele, 22. E a mensalidade, que eu vou precisar, né, para mostrar a bolsa. Vamos botar que a mensalidade seja R$250. E agora eu vou fazer um systemoutprint de quem? Do A1. É o objeto que tem todos os outros. Então, olha aí. Coisas que a gente pode observar no resultado. Tá tudo na mesma linha, tá vendo? Mesmo eu colocando uma quebra de linha no código. Ó. Porque quebra de linha no código não quer dizer nada, tá, pessoal? Quebra de linha no código não quer dizer nada, porque isso aqui vai ser compilado e ele vai gerar uma linha única. Então, se eu quero pular uma linha, eu venho aqui e coloco o /n.
Ó. Coloquei /n, volto no teste da interface e tudo certo. Segunda coisa que a gente pode notar aí é o seguinte, ó, tem duas variáveis, né, dois atributos do aluno que a gente não preencheu. O nome e a matrícula. E tem uma outra variável que a gente não preencheu e apesar disso ela tem um valor, que é a faculdade. Ó. A faculdade já veio preenchida, por quê? Porque ela vem lá da nossa interface faculdade, ela é uma constante. Tá certo? A gente tem o resultado também da bolsa, né? Que é 5% disso aqui. 10% é 25, metade dá R$12,50. Então é isso mesmo. R$12,50 de bolsa. Idade 22, aí só falta preencher o restante. Então, volta aqui e preencho, ó. Sem crise. E aí está o resultado final do nosso exercício, tá? O que que você tem que abstrair do que eu expliquei hoje? O que vocês têm que entender do que eu expliquei hoje? Vocês têm que entender o que é uma classe abstrata e como que você faz para implementar uma classe abstrata. Esse é o primeiro momento que vocês têm que entender. Depois, o que é uma interface? Como que eu faço para implementar uma interface? Tá? E aí, pessoal, o que é já está descrito aqui nesse exercício que eu fiz com você. Né? Temos aqui o que é uma interface, que é uma classe abstrata que só aceita método abstrato, e todo atributo tem que ser uma constante, né? É uma constante, por isso eu coloquei em caixa alta, por isso eu já coloquei um valor para ele. Né? Isso é uma interface. E, como eu coloquei no exercício anterior, uma classe abstrata é uma classe, é um tipo de classe, tá? Que não pode ser instanciada, que só pode ser herdada e que permite criação de métodos abstratos e também métodos concretos. Esse e também aqui ficou entre parênteses para deixar bem claro, tá, pessoal? Porque assim, classes normais, aquelas classes que a gente começou no início do semestre, são classes concretas. Classes que têm atributos, métodos, sendo que esses métodos são métodos concretos. Eles são... É só você associar concreto com completo. Ele tem a assinatura e tem um corpo. O abstrato não. O abstrato ele é um método incompleto. Eu só tenho a assinatura dele. Tá? O corpo dele vai ser implementado depois, em uma outra classe que for usar essa classe que eu estou criando aqui como abstrato. Tá certo? E como implementar, a gente já viu agora no final. Né? Como que eu faço para implementar a classe abstrata, como que eu faço para implementar a classe concreta, como que eu faço para criar um método abstrato, como que eu crio um método concreto, como que eu faço para criar uma interface, a gente viu aqui, né? E aí a gente tem que lembrar que aqui eu só coloquei constante e aqui eu só coloquei método. Eu poderia fazer isso tudo na mesma interface. Eu poderia colocar a interface faculdade já tendo lá o nome e o método bolsa. Tá? Por que eu fiz separado? Porque eu quis. Tá? Porque eu quis para mostrar para vocês o exemplo completo e com esse detalhe aqui, ó. Eu posso, vou colocar assim, ó. É possível implementar mais de uma interface. Não é obrigatório implementar
deixar bem claro para vocês, mais de uma interface. Tá? É possível implementar mais de uma interface, não é obrigatório implementar mais de uma interface. Tá? A palavra é possível não quer dizer que é obrigatório. Tá? Deixando aqui bem claro, até porque aqui eu deixei vago de propósito para vocês terem essa noção já de propósito também. Tá? Permite criar métodos abstratos, ou seja, é possível criar, vou até trocar pela mesma parte, né, que eu coloquei na outra. Então, é possível criar métodos abstratos e também métodos concretos, ou seja, pode criar os dois, não é obrigado a criar nenhum, tá? Mesma coisa, a interface. É possível ter métodos, mas sendo ele abstrato. É possível criar constantes, ou melhor, é possível adicionar atributos dentro da interface, desde que ele seja uma constante. Tá? Não é obrigado você criar só constante, não é obrigado você criar só método. Tá? Você pode combinar os dois e criar os dois. Inclusive, nos próximos exercícios, vocês vão ver que vai ter variações. Vai ter interface com método e atributo, vai ter interface só com método, vai ter interface só com atributo. Beleza? Para tudo isso, pessoal, para a gente resumir aqui o turno, é o seguinte, é para vocês treinarem como vocês leem um diagrama UML e como vocês implementam esse diagrama UML. Tá? Essa é a ideia de todos os exercícios que a gente fez até agora. Bom, se você chegou até aqui, significa que você gostou da videoaula. Então faz um favor aí para mim, compartilha com teus amigos, chama todos para assistir aqui as nossas videoaulas no meu canal. Deixa aqui embaixo um comentário para dizer o que você gostou mais da aula, o que eu posso estar melhorando para as próximas. Um forte abraço e até a próxima aula.